Boa tarde, Diniz. Boa tarde, Keno. Meu nome é Fernando Valenque de Barros, eu sou freelancer. Eu tenho duas perguntas para o Diniz, rápidas, e uma para o Keno. Para o Diniz, primeiro, como é que está o Fluminense para os jogos mais importantes da história do clube? Como é que está a preparação? Está contento? Faltou alguma coisa? E segundo, desde 2012 nenhum clube brasileiro ou sul-americano ganha essa competição. Por que você acha que isso está acontecendo? Os europeus evoluíram, nós estamos para trás, o que está acontecendo? Para o Keno, você jogou no Egito. Então, queria saber o que essa experiência pode ser útil para você, para o Fluminense, no jogo de amanhã, e o que significa o El Ahly no Egito. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Em relação ao time, a gente fez uma preparação bastante adequada. Parece que não quer chegar esse dia, mas chegou. Depois da Libertadores, da final, foi um momento aí no primeiro momento de comemoração, de celebração, mas logo em seguida de preparação de todo mundo para poder chegar aqui em boas condições. O time chega com todo mundo à disposição e muito bem preparado para poder fazer bons jogos. Em relação à tua pergunta desde 2012, né, o sul-americano ganhar, ela passa em primeiro plano pelo poder financeiro, que os europeus, de maneira geral, eles acabam levando cada vez mais precocemente, os jogadores se destacam no Brasil, na Argentina, no Uruguai, enfim, no âmbito sul-americano e ao redor do mundo também. E levam também os treinadores que eles consideram os melhores, eles também acabam levando para o continente, e isso, acontecendo de maneira rotineira e muito tempo, acaba criando um desnível. Então você acumula aquilo que o mundo considera de melhor no mesmo lugar. Então acho que o que explica de maneira mais contundente é o desnível financeiro que ocorre. Não acredito que seja que lá evoluiu demais, e aqui, quando se vai se tratar de seleções, eu acho que poderia conversar sobre um outro aspecto, mas acredito que até as seleções dos times europeus acabam se beneficiando por essa migração dos melhores jogadores do mundo se concentrarem lá, e os melhores treinadores também. Então quando você faz isso durante 15, 20, 30 anos, é meio normal que os países também acabam evoluindo por conta de você estar jogando sempre com os melhores e contra os melhores. Veja bem, se você tem... Vamos pegar a Premier League, de uns 20 anos para cá. Se você tem os melhores jogadores jogando lá, ou pelo menos a maioria dos melhores jogadores jogando nessa liga, e você tem um grupo de jogadores jovens assistindo isso frequentemente e crescendo, os jogadores da categoria de base do Manchester City, ou do Liverpool, ou desses times, isso acaba impactando ao longo do tempo e acaba tendo benefício também para a própria seleção nacional. Eu acho que a coisa mais diferente que tem no Fluminense é a capacidade de trabalhar muito e ter convicção de que a força do nosso trabalho nos trouxe até aqui. Vocês sabem, isso está na boca de todos os jogadores e dos membros de comissão técnica, o trabalho é árduo, a gente procura fazer o nosso melhor todos os dias. E disputar o campeonato mundial para a gente foi todos os dias, desde quando eu cheguei no Fluminense. Era um sonho que a gente nutria, não foi algo que aconteceu na casualidade, muito pelo contrário. Foi muito trabalho, obviamente, não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível te aproxima das conquistas, e foi o que nos trouxe até aqui. Então a gente continua trabalhando muito, sem parar, e sonhando muito também. Então a gente vai procurar fazer o nosso melhor na semifinal primeiramente, e depois disso a gente vai colher um resultado, e mediante esse resultado a gente vai preparar para o segundo jogo. Bom, começando pelo fim, eu sinceramente não sei em que ponto que isso pode pesar. A gente, como sempre, vai falar, se ganhar vai falar que não pesou, e se perdeu vai falar que pesou. Uma das coisas que as pessoas, essas respostas meio fáceis, né, de a gente acabar fazendo também depois que o resultado acontece. O que eu posso falar do Fluminense é que a gente chega em boas condições, é um sonho muito grande, então o cansaço eventual que a gente tem por conta do desgaste da temporada inteira, ele é suprimido pela imensa vontade que a gente tem de estar aqui. Então vai ser a gente está de corpo e alma aqui para fazer o melhor pelo Fluminense. A gente vem de um feito histórico que foi a conquista da Libertadores. Eu acho que complementando a
a resposta que eu dei para a Aline anteriormente, eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar, acho que a simbiose que o time criou com a torcida talvez seja o ponto crucial do Fluminense nessa temporada, porque em muitos momentos a torcida nos jogos no Maracanã de maneira especial levou o time para frente e acreditou no time também. E a gente espera com essa colaboração, mesmo que fisicamente não tenha o mesmo número de torcedores que teve no Maracanã em muitas ocasiões, a gente sente a força da torcida que nos acompanhou tão bem nesse ano. Qual era a outra pergunta? Do Award, assim, eu vi um time extremamente organizado. Na verdade, a gente assistiu 7 jogos do Award. Não foi só o jogo de ontem. A gente tinha assistido 7 jogos do Award e 7 jogos do Etihad. Então, esse jogo no estádio foi só mais um. Eles têm uma base muito forte, é um time que mexe pouco. Um jeito de jogar muito consistente. Jogadores muito bons. Um time extremamente popular no Egito, com uma torcida gigante. Deu para vocês, quem esteve aqui no estádio viu que o estádio estava praticamente dividido. Então é um time que chega com todo mérito e a gente assistiu muito e tem todo o nosso respeito. Bom, em relação à pergunta do colega, foi para quem? Para todo mundo com a tradução, né? Mas falando do time que o Fluminense é um time mais velho, que dificuldade para correr, que as pessoas podem enxergar isso dessa forma. O que eu vejo é um time de jogadores extremamente talentosos, que nos ensinam todo dia os caminhos para ser campeão, porque todos eles são multicampeões. Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio, para a gente, entre outros, David Braz, entre outros, Cano, entre outros jogadores, todos eles multicampeões, pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho. E foi um ano que não dá para você afirmar que a gente teve problema por conta da idade deles e que eles não correram, muito pelo contrário. A gente se aproveitou muito da imensa categoria desses jogadores, do profissionalismo, da generosidade que eles têm com todos no Fluminense, os ensinamentos que eles passam para os mais jovens, o crescimento que eles conseguiram promover tanto em mim como treinador, quanto para o André, que é um jovem, o Nino. Eu acho que esses jogadores fazem um bem enorme para o Fluminense e estão conseguindo performar e jogar muito bem. É uma alegria muito grande para mim trabalhar com eles, acreditar que eles podem, e eles também acreditam cada vez mais que eles são capazes de competir, mesmo tendo um pouco mais de idade. Eu celebrei muito todas as conquistas que a gente teve, mas já falei mais de uma vez que ser treinador para mim é uma grande satisfação, porque os títulos eles acontecem para mim diariamente. Escutar o que o Keno falou agora e que outros jogadores acabam falando e absorvendo, que esse é o fundamento principal do meu trabalho. Sempre falei isso para vocês, que é um foco central, são nos jogadores. Promover a melhora de todos eles, para que eles consigam, por meio do futebol, terem uma vida mais digna, porque a gente sabe que os jogadores vão parar em torno de 35 anos. Alguns do Fluminense insistem em não parar, mas geralmente são 35 anos, é a média. Mas para mim é um prazer muito grande. E quando se trabalha assim, para mim eu acredito que dentro dessa lógica a gente está mais perto de ganhar coisas grandes como o Fluminense ganhou. Vale ressaltar que o Fluminense, a gente tem que saber relativizar as coisas na vida para elas terem mais sentido. O Fluminense no Campeonato Brasileiro, acredito que seja a 11ª folha, e a gente conseguiu, é diferente. Porque eu falei assim, o que muda muito, a gente esquece. A gente gosta de enaltecer muito o futebol europeu, e não tem nenhum problema nisso. Mas a gente esquece das condições. As condições econômicas, elas favorecem muito. A gente entra todo mundo num efeito manada e acaba sendo muito pouco crítico naquilo que tem que ser crítico no sentido de fazer a crítica daquilo que acontece no mundo. Se você pega os melhores jogadores e vai levando, e depois você consegue competir, existe um mérito adicional nisso que a gente muitas vezes não fala. E o Fluminense, eu acho que ele tem que ser lembrado por isso também. Por ter pegado um grupo de jogadores que, entre aspas, estava num processo de descida nas suas carreiras e conseguiu estabilizar e voltar a crescer e ganhar títulos importantes. Com uma folha com um poder econômico muito abaixo dos seus principais rivais.
E a gente não pode, assim, eu acho que é um erro muito grande, mas a gente não gosta de olhar desse prisma. A gente fica só falando que o futebol europeu, mas a gente esquece. Então, quando a gente vai jogar, a gente sempre compara como se fosse tudo igual. E não é igual. Eu acho que o Fluminense tem esse mérito adicional de saber trabalhar de uma maneira diferente, respeitando muito as individualidades, respeitando todas as pessoas do clube, para que tenha uma harmonia interna que faça com que as coisas funcionem de uma maneira diferente. Então, para mim, esse trabalho ele tem muito significado e muito sentido. Que, embora as pessoas talvez não falem muito disso, eu sei e nós sabemos internamente que a gente conseguiu superar e transcender as expectativas. Em muito. Porque o nosso time ele é quase que o mesmo time de quando eu cheguei aqui. Teve muita pouca mudança. Eu cheguei aqui dia 1º de maio do ano passado. E o time estava, acho que era 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Se você olhar para trás, se a gente fizer esse exercício mais que 2023, olhar para lá e ver o que aconteceu, fala assim, pô, foi uma coisa que tem que ser muito assim, enaltecida e a gente sabe enaltecer isso. E só conseguiu isso por conta de muito trabalho. Quando começou essa temporada, sempre em cima de muitas críticas fáceis, que a gente deu 2 meses de férias para os jogadores, como se eles não precisassem. Então, quando começou com o momento de baixa, muita gente criticando, como se aqui tivesse alguém que fizesse alguma coisa e gostasse mais de férias que trabalhar. E isso é o contrário, a gente gosta de trabalhar e trabalhar direito, mas não necessariamente seguindo a lógica comum. Que a lógica comum é aquele negócio, que é igual ao do Fluminense. Se o time tivesse perdido o Campeonato Carioca e a Libertadores, a primeira crítica, talvez se não fosse a primeira, estaria entre as top 3. É que era um time velho, porque teve muita gente esperando que o time tivesse algum tropeço para fazer essa crítica facilitada. E o futebol não é assim. Ele é muito mais complexo, a gente precisa enxergar com um pouco mais de complexidade, com um pouco mais de cuidado com as pessoas, quem está aqui milita no meio, quem está aqui não é torcedor, quem está aqui vive do futebol, ganha dinheiro com futebol, sustenta suas famílias com futebol. Então o futebol, eu falo principalmente no Brasil, a gente tem que olhar com mais profundidade, com mais respeito àqueles que estão lá. Não ficar a bola que entra, definir tudo, de quem é bom e de quem é ruim. Esse é também um dos pilares centrais do meu trabalho, separar aquilo que é bom do resultado que acontece no final do jogo, porque nem sempre eles coincidem. Eu acho que assim, eu acho que algumas coisas que aproximam o jeito de jogar do Fluminense com o do Manchester City. Eu acho que a coisa principal é a vontade de jogar com a bola e se possível, sempre promover um jogo bonito. Mas não tem nada assim a ver com de ser uma cópia, muito pelo contrário. O caminho de se fazer esse processo, cada um tem o seu jeito de fazer. O Guardiola e o Manchester City têm uma maneira muito clara de jogar. A gente sabe que na média, certamente, nos últimos 5 anos é o melhor time, na minha opinião, se não for o melhor, entre os 3 melhores times do planeta. Mas a maneira da gente fazer com que o jogo aconteça tem diferenças importantes. Em relação à outra pergunta, para mim, ela ficou meio cortada, eu não consegui entender direito. Eu acho que o campo favorece muito. Campo muito bom de treino, dei uma olhada agora no campo também, estádio, condições excelentes, estádio muito bonito, organização também muito boa. Acho que tem uma diferença da bola que os jogadores que a gente está fazendo é procurar ter o máximo possível de contato com a bola, a gente tem feito isso. E acredito que a maior dificuldade que a gente teve, que a gente que vem do Brasil, é a adaptação em pouco tempo com o fuso, mas os jogadores estão procurando se adaptar o mais rápido possível e acredito que para a partida vai estar tudo bem. Diniz, aqui em cima, Fred Caldeira, TNT. Você foi perguntado e falou agora há pouco também sobre a disparidade financeira e econômica que vocês vivem no Brasil e que, claro, é maior ainda quando você encara o futebol europeu. O próprio Al-Ahly é um time muito bem estruturado econômica, financeiramente, com um quadro associativo imenso. Como que dá para equilibrar essa realidade com os sonhos que vocês têm, com a confiança que eu imagino que vocês precisam ter e com os sonhos, claro, dos milhares de tricolores que estão aqui, dos milhões que estão no Brasil? Fred, obrigado pela pergunta. Eu acredito que desde quando comecei a minha carreira, acho que tem a ver um tempo com a minha vida, da gente não submeter ao que está por cima da gente, a gente sonhar, isso te estimular a sonhar. Acho que é um estímulo a gente procurar pegar esse estímulo e procurar fazer o nosso melhor.
A gente sabe da diferença que tem, sabe da qualidade dos nossos adversários, inclusive do Al Ahly, que é um time muito bom. E a gente tem que jogar e procurar sempre ampliar os nossos limites. Eu acho que aqui a gente vai ter que... Essas coisas mais subjetivas que a gente não consegue ponderar e que o dinheiro também não consegue mensurar, que é a fé, que é o trabalho, a generosidade, a humildade, a solidariedade. Eu acho que esses aspectos humanos, esses valores, a gente vai ter que ter eles em alta conta para a gente poder ter sucesso. Eu tenho uma aposta grande nesse sentido, porque, na realidade, a minha vida, o futebol para mim é meio para desenvolver esses valores. Eu acho que os jogadores, a gente vai procurar entregar isso ao máximo para poder entregar aquilo que tiver de melhor para a nossa torcida. Sim, a gente tem conversado com o Keno, mas o Keno jogou lá já faz 4 anos, né? Então, assim, mudou o treinador, mudou o time. O que a gente tem mais de conhecimento do Al Ahly é os jogos. A gente assistiu muito jogo do Al Ahly. Então, eu falei, você assistiu 7, e acho que com esse aqui, eu acho que foi o 8º jogo que a gente tem mapeado ao Al Ahly. É um time extremamente bem treinado, com um ótimo treinador e excelentes jogadores. Excelentes. Eles chegaram na final com muito mérito, é um time com muita tradição, tem 11 títulos da Copa da África, uma torcida muito apaixonada, e é um time que a gente sabe que a gente vai ter que entregar o nosso melhor para fazer uma boa partida. O respeito é máximo. Eu mesmo, se você perguntasse para mim antes de perder, não sei se o primeiro que perdeu foi o Inter, por Mazembe, eu não sei, foi o Inter. Eu não considerei isso um vexame, porque o futebol há muito tempo ele vem mudando. Porque o São Paulo podia ter perdido para o Al Ahly, o Inter podia ter perdido, e o Corinthians também podia ter perdido o jogo da semifinal. Para quem se concentra só no resultado, parece que é um vexame. Para quem vê o que está acontecendo, para mim é um vexame o cara achar que é um vexame, porque as coisas elas podiam ter acontecido de maneira diferente já. Sempre, já faz muito tempo que melhorou o futebol em muitas praças. Você vê hoje no futebol sul-americano, como é que está as eliminatórias, e no mundo inteiro. Então, assim, esse time é um time extremamente competitivo. E a gente não está pensando na final, nós estamos pensando no Al Ahly, estava pensando no Al Ahly e no Etihad. Então a gente está um mês pensando. E também mapeamos o time do Auckland, que jogou contra o Etihad. Então a gente está extremamente focado na semifinal. Depois a gente passando a semifinal, a gente vai pensar, ou não, a gente vai pensar no próximo adversário. Mas a gente tem total respeito, porque é uma forma no fundo, de ser muito inteligente, porque é um time que a gente vai precisar jogar o nosso melhor. Ok, falando com o Pep Guardiola. Pep, 27 remates contra 0. Quando existe este nível de control, ¿es cuando el fútbol se acerca más de la perfección? No, aún nunca existe, pero es verdad que después de conseguir lo que hemos conseguido, la palabra que define es que bien hacemos las cosas no cómodas o confortables de que un partido necesita siempre hacerse, y aún las seguimos haciendo. Venimos de donde venimos y aún estamos en la liga, estamos ahí arriba y ya clasificados. El trabajo no está hecho porque queremos acabar primeros, por tanto hemos de ganar o no perder contra el Leipzig, e intentaremos hacerlo. La siguiente fase por 11ª temporada seguinte, ya tenía un título. ¿Es Manchester City un de los grandes de Europa, crees? Sí, no hay duda. Hemos hecho final, semifinal, final de Champions, en 11 años seguidos clasificándonos por la siguiente fase. Siempre estar ahí, que es lo importante, ¿no? Esto es lo más difícil. Después de haber ganado no puedo pensar, no, aún estamos, nos apretamos mutuamente y aún estamos ahí. Me gustaría de preguntarte sobre este encuentro. Hace años, Fernando Diniz, campeón de Libertadores, el entrenador de la selección brasileña también, y campeón con un fútbol que él llama de antiposicional, antijuego de posición. No sé si es un concepto que te parece interesante. Me gustaría saberlo. La próxima vez que nos pegamos bien me lo puede contar. Felicidades a Fluminense por ganar a Libertadores. Sé lo importante que es en Sudamérica ganar ese trofeo, y bueno, los dos tenemos partidos para, todo el mundo dirá que normalmente no, la final del Mundial de Clubes tiene que ser así, pero antes hay otros equipos, pero nada. Los árabes ahora con la plata, con los jugadores. Todo hay que estar, pero llegaremos allí e intentaremos jugar.